Fala pessoal, José Passos falando e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Afinal de contas, quanto que rende R$ 95.833 em fundos imobiliários? Estou falando isso do valor de mercado das cotas hoje, beleza? Então se esse assunto ele te interessa, fundos imobiliários, investimentos, finanças, empreendedorismo, já se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like depois desse vídeo. Também não esquece de deixar aqui um comentário sobre o que você achou desse vídeo, se você já investe em fundos imobiliários e se é uma opção para você, tá? Depois desse vídeo também compartilha aí com seus amigos e os seus familiares. Então vamos lá, pessoal. Esse vídeo tem o objetivo de responder 3 perguntas, né? Quanto que rende esses 95.833 em fundos imobiliários? Se dá realmente para viver com rendimentos de fundos imobiliários e o que seria melhor? Fundos imobiliários ou comprar um imóvel para alugar, né? Teria a mesma finalidade de você ter um ativo te gerando renda. O que te daria mais retorno? Se seria os fundos imobiliários ou o imóvel, tá? E o mais interessante desse vídeo, pessoal, é que eu estou fazendo ele com base na minha carteira, tá? Eu não estou fazendo ele com base em suposições, tá? Esses são dados reais da minha carteira de ativos, que é composta por 5 fundos imobiliários, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link da playlist do Rumo ao Milhão, né? Que lá você pode acompanhar a evolução da minha carteira de ações e fundos imobiliários, também tem investimento no exterior, beleza? Então vamos lá, quais são os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira hoje? Então hoje eu tenho 2 fundos majoritariamente de recebíveis imobiliários, tá? Que é o IRDM e o MXRF. Eu tenho um fundo de galpão logístico, que é o GGRC. Eu tenho um fundo de fundos, que é o BCFF, e eu tenho um fundo de shopping center, que é o XPML, beleza? Então, esses 5 fundos imobiliários são os fundos que compõem a minha carteira de fundos imobiliários e, logicamente, a minha carteira de investimentos, beleza? Então, juntando todos esses fundos, hoje, em valor de mercado, somam aí R$ 95.833. E quanto que eu recebi nesse mês, né, no mês de junho, de rendimentos desses fundos imobiliários? Pessoal, eu contabilizei aqui R$ 510. Esses 5 fundos imobiliários compondo essa carteira com valor de mercado de R$ 95.833 me geram R$ 510 por mês, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, dá para viver de fundos imobiliários? Vamos responder a segunda pergunta. Dá, né? Mas você tem que ter, é claro, muitas cotas e uma quantidade maior. Se você viver com R$ 510, R$ 95.833 vai ser suficiente para você viver. Mas eu acredito que a maioria não consegue viver só com isso, né? Então você teria que ter mais capital investido em fundos imobiliários para conseguir ter uma renda que você possa pagar todo o seu custo de vida, beleza? Então dá sim para viver, vai depender da sua capacidade de ter mais fundos imobiliários para te gerar um maior retorno. Próxima pergunta, pessoal, que muita gente faz é a seguinte: vale mais a pena investir em fundos imobiliários ou no imóvel realmente físico, na maneira tradicional de se investir em imóvel? O que vale mais a pena, o que vai te dar mais retorno? Então, eu fiz uma pesquisa rápida e eu percebi o seguinte, que na média nacional, tá? Isso daqui é uma média nacional, pode ser que em alguns lugares seja mais, outros lugares seja menos. O que acontece é que o valor recebido do aluguel de um imóvel, ele equivale a 0,5% do valor desse imóvel, beleza? Então, fazendo aqui um exemplo, né, um imóvel de R$ 100.000, ele vai te gerar, se você colocar esse imóvel, comprei um imóvel de R$ 100.000 e coloquei ele para alugar, ele vai me dar um retorno em média de R$ 500 mensais, tá? Então, é bem por aí. Então, nesse valor de R$ 95.833, que é aquele valor lá dos meus FIIs, que está me rendendo aí R$ 510, se fosse um imóvel normal, ele me renderia R$ 476, fazendo esse valor médio do mercado, né, nacional de 0,5% em cima do valor do imóvel, beleza? Então, se a gente for olhar por essa ótica, essa minha carteira com 5 fundos imobiliários está me dando um retorno melhor que se eu tivesse comprado um imóvel desse mesmo valor e colocado para alugar e teria essa renda de R$ 476, beleza? Mas qual que é a grande sacada, pessoal? Qual que é o grande pulo do gato aqui? Tá? Por que eu acho que é muito melhor você investir em fundos imobiliários para ter esse rendimento mensal do que comprar um imóvel? Vamos lá, primeiro que
95 mil reais hoje, você consegue comprar um imóvel? Então assim, pelo menos em grandes centros, né, eu moro em Brasília, por exemplo. Aqui em Brasília, em grandes centros, você não consegue comprar nada com 95 mil reais. Tá? Então você não consegue ter esse retorno financeiro investindo em imóveis físicos com uma quantia tão pequena assim para investir. E nos fundos imobiliários você consegue isso. Tá? E digo mais, você consegue com muito menos. Você consegue comprar aí cotas com 10 reais. Com 5 mil reais você já tem aí um retorno mensal com fundos imobiliários. E no imóvel físico isso não é possível. É possível, por exemplo, você comprar um pedaço de um imóvel físico. Ah, não, eu quero comprar só um banheiro, eu quero receber o aluguel desse banheiro. Isso não existe, tá? Você tem que comprar o imóvel inteiro. Então, se você não tiver aquele caminhão de dinheiro para comprar o imóvel todo de uma vez, você não consegue obter esse aluguel no imóvel físico, diferente dos fundos imobiliários. Outra grande sacada, né, dos fundos imobiliários é a seguinte: o valor, por exemplo, de R$ 95.833, ele não foi totalmente de aporte. Né? Esse dinheiro ele não veio totalmente do meu trabalho, por exemplo. Aqui dentro estão reinvestidos aluguéis. Tá? Com um imóvel físico você não consegue fazer isso. Eu não consigo, por exemplo, comprar uma casa de 100 mil reais, alugar essa casa por 500 e usar esse aluguel que eu ganhei de 500 reais para comprar mais casa. Tá? Isso não existe. Você tem que comprar um imóvel com o dinheiro todo que você juntou do seu trabalho, do seu negócio. Aqui nos fundos imobiliários não. Então esse valor que eu tenho hoje, R$ 95.833, que me rende aí R$ 510 reais todo mês, ele está sempre aumentando. Por quê? Eu sempre utilizo os próprios rendimentos dos fundos para comprar mais cotas. E com mais cotas eu tenho mais rendimentos mês a mês. Tá? Vale lembrar uma coisa, tá? Esse mês os rendimentos vieram um pouco abaixo devido à crise. O fundo de shopping center, por exemplo, ele está praticamente, não está pagando pouquíssimo, tá? Apenas uma taxa ali praticamente que simbólica. Então, em condições de normalidade, esse valor seria um pouco maior. E essa é a grande sacada dos fundos imobiliários, né? Você conseguir utilizar os próprios rendimentos dos fundos para comprar mais cotas, aumentar o seu portfólio de fundos imobiliários e mês a mês recebendo maiores rendimentos, tá? Com aluguel de um imóvel físico você não consegue fazer isso, tá? Você não consegue pegar o aluguel, comprar mais casa física e no próximo mês receber um aluguel maior. Então, pessoal, é o seguinte, conseguimos responder aí as 3 perguntas. A primeira era, quanto que rende, né, realmente os R$ 95.833 reais, então rende aí R$ 510 reais. Essa é a média do mercado, tá? Vai depender muito do fundo imobiliário que você investe. Então eu tenho esses 5 fundos que eu já falei aqui no começo do vídeo e me dá esse rendimento, beleza? A segunda pergunta era se dá para viver de fundos imobiliários. Dá sim, né? Se você tem uma constância muito grande, tem um aporte suficiente, vai chegar uma hora que esses rendimentos eles vão ser maiores que o seu custo de vida mensal e você vai conseguir pagar todas as suas contas com os rendimentos dos fundos imobiliários, tá? É interessante também que sobre alguma coisa ali para você estar sempre aumentando esses rendimentos, reinvestindo, beleza? E a terceira pergunta é o que vale mais a pena realmente? Se é eu comprar um imóvel físico e botar para alugar, como muita gente faz, né? O modelo tradicional de se investir em imóveis, que também eu não vou julgar que é ruim, tá? Existem excelentes oportunidades, tá? Principalmente em ambientes de crise, por exemplo, que você consegue comprar imóveis aí muito abaixo do valor de mercado, beleza? Em leilões também você consegue comprar imóveis muito abaixo do valor de mercado e aí sim pode ser uma boa oportunidade. Mas no modo geral, na média do mercado, os fundos imobiliários eles têm uma grande vantagem, tá? Que é essa vantagem de ter o aluguel um pouquinho maior do que a média e de você conseguir, mesmo com pouco dinheiro, comprar cotas e receber aluguéis e esses próprios aluguéis você reinvestir comprando mais cotas e aumentar esses rendimentos mês a mês. Esse foi o vídeo de hoje sobre fundos imobiliários, tá? Dizendo aí quanto que rende esses meus fundos imobiliários. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Vai ter muita informação em relação a investimentos, finanças, renda extra, empreendedorismo. Deixa um like nesse vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo foi muito bom para você, você aprendeu aqui. E não deixa de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, seus familiares. Aquele seu tio, aquele seu primo que acha que tem que comprar um imóvel, que quer investir em imóveis e talvez não conheça essa forma de se investir em imóveis e conseguir um rendimento mensal muito bom. Beleza, pessoal? Então, manda aí no grupo da sua família, no seu grupo, nos seus grupos aí do WhatsApp. Um grande abraço a todos vocês
e até o nosso próximo vídeo.